Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marlon França novamente e eu estou de volta para apresentar para vocês mais conteúdos que foram inseridos na página da disciplina, mais referências para vocês, para que assim a gente consiga avançar no conteúdo da disciplina de metodologia da pesquisa científica. Portanto, eu trouxe aqui para vocês algumas links da nossa disciplina, para melhorar o processo de aprendizado. Eu inseri aqui o plano de ensino no formato PDF para facilitar o acesso. Também, se eventualmente alguém desejar fazer o download desse plano de ensino, E aqui 2 livros digitais que falam sobre a importância da publicação científica e o outro sobre ensaios sobre filosofia da ciência. Basta você clicar e aí você vai ter acesso à parte textual, Não são arquivos grandes, são arquivos pequenos, com parágrafos curtos, para melhor compreensão de vocês. Portanto, nesse primeiro, sobre a importância da publicação científica, vocês vão encontrar aqui o método científico, informações sobre o método científico, as etapas do método científico, a publicação científica e uma breve conclusão desse pequeno livro de informações sobre a importância da publicação científica. E o outro que eu apresento aqui também para vocês são os ensaios sobre a filosofia da ciência, por Mesquita Filho, 2000. E aí eu inseri também mais 2 PDFs para vocês sobre a teoria sobre o método científico e o roteiro para projetos científicos, para aqueles que desejarem se aprofundar já nas questões sobre a elaboração dos projetos científicos. Mais embaixo, eu inseri 9 perguntas para vocês, que normalmente nós fazemos quando trabalhamos na confecção, na produção de artigos científicos. Assim, perguntas desde o resumo até a elaboração de anexos desses trabalhos científicos, ou artigos científicos, ou papers, como são chamados por alguns pesquisadores. Como, por exemplo, durante um resumo, o que eu devo levar em consideração? O que eu fiz nesse trabalho em poucas palavras. Mas é óbvio que esse tópico é o tópico que a gente escreve por último nos trabalhos científicos. O primeiro tópico, normalmente, que nós escrevemos trata-se da metodologia, como eu vou resolver o problema que foi criado. Então, qual é o problema que eu tenho? Qual é o problema da minha pesquisa, por exemplo? E o que já foi falado sobre ela. Então, essas partes são as partes iniciais de um trabalho científico. Bom, eu fiz aqui, inseri aqui para vocês, são perguntas que foram postadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear Brasileira, Então, aqui nós temos uma sequência de perguntas que vão nortear algumas questões básicas para a construção de trabalhos científicos. E daí, oportunamente, eu gostaria de conversar com vocês sobre o problema científico de fato. O que é um problema científico, como ele nasce, para que ele serve. Então, nós já observando aqui essa figura, nós conseguimos analisar na seguinte ótica, que um problema científico, ele parte de uma curiosidade. Surge uma dúvida sobre um fato ou uma situação e a gente, óbvio, começa a fazer uma pergunta do ponto de vista científico. Por que e como isso acontece? Como tal fenômeno acontece? A partir dessas perguntas, nós devemos criar ou buscar metodologias que possam resolver essas perguntas. Portanto, parte-se para o campo das observações e das medições. O que nós devemos fazer para alcançar ou responder a minha pergunta base. Portanto, nossos sentidos
são exercitados sobre o que está acontecendo, ou seja, fazendo as devidas observações e as medições necessárias para alcançar os resultados e, assim, o pensamento sobre a elaboração de uma hipótese, ou seja, uma explicação experimental nesse momento é proposta, algo que ainda vai ser testado por meio dos experimentos, ou seja, são os testes que são realizados na natureza ou em laboratório a partir de uma hipótese que foi formulada, na qual leva em consideração observações e eventuais medições para uma curiosidade ou para um problema científico. E veja, a partir dos meus experimentos, nós teremos resultados, nós teremos condições suficientes para a elaboração de uma proposta que esteja relacionada com a hipótese, ou uma hipótese falsa, ou uma hipótese verdadeira, né, onde as propostas vão surgir e se tem uma ou mais relações que foram mantidas com a sua hipótese, tornando-se ela verdadeira ou falsa. Se ela é uma hipótese verdadeira, nós avançamos para o campo da criação das teorias, que por sua vez podem avançar na direção das leis e de conceitos, ou seja, criação dos conceitos com base no problema, na curiosidade. Então esse aqui é o circuito que normalmente nós exercitamos dentro de uma condição de um problema científico. Por exemplo, quando nós estamos aqui observando um veículo, eu pus aqui como exemplo, eu espero que o meu veículo, ao tentar ligar ele, eu espero que ele funcione, mas de repente ele não funciona. E se ele não funciona, eu parto para o campo das hipóteses. Será que eu coloquei combustível no meu veículo? Será que ele tem bateria? Eu começo a fazer perguntas para a elaboração das minhas hipóteses. E aí eu começo a fazer o quê? Os testes. Ao elaborar os testes, eu parto para testar luzes, testar a minha bateria. Se a bateria estiver com problema, é óbvio que as luzes não vão funcionar. E aí, se elas funcionam perfeitamente, após todos os testes, eu parto para a observação de quê? Dos meus cabos. De repente, é o fluxo de energia que não está passando de forma correta e por esse motivo o carro eventualmente não está funcionando. Mas veja, tudo parte de um problema científico, ou seja, nas observações, nas atividades em campo, em laboratório, nós partimos de problemas. Portanto, hoje, qual é o seu problema científico? Qual é a sua demanda? O que você gostaria de fazer dentro da pós-graduação em termos de trabalhos científicos e como esses trabalhos podem eventualmente ser aplicados, na sociedade como resposta para a sua curiosidade ou como resposta para a própria sociedade. E isso envolve o quê? A aquisição de conhecimento visando a sua criatividade para a elaboração de novos conhecimentos e, posteriormente, a difusão desse conhecimento por meio das publicações. E aí, lá no livro digital que foi criado, vocês vão encontrar essa figura aqui sobre a praxis científica, ou seja, a análise, a indução, a síntese e a dedução dos seus problemas, partindo do que nós chamamos de hipóteses, ou seja, nós vamos formular hipóteses para os problemas que são criados dentro de uma condição científica, certo? Então aqui nós temos essa aula inicial, eu vou passar para vocês, esse material já está disponível dentro da página do curso, então vocês conseguem acessar aqui alguns livros digitais
e arquivos em PDF. E as 9 perguntas para a gente pensar um pouco sobre as condições científicas. Não esqueçam de fazer a atividade do fórum, algumas pessoas já postaram aqui, e compartilhar as suas respostas, além também de acessar as respostas dos seus colegas e fazer breves comentários, para assim a gente exercitar e interagir melhor sobre o que nós estamos pensando. Muito obrigado e bons estudos para todos.